Meus irmãos, estimado amigo, você que clicou aí na nossa escola dominical, que a paz do Senhor seja sobre a vossa vida. Estamos aqui para compartilhar convosco a nossa penúltima lição desse trimestre, não é verdade? O tema dela é lança o teu pão sobre as águas, né? O nosso textuário está em Eclesiastes 11, o verso 1, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Nós estamos chegando no final do nosso trimestre, né? Esta é a penúltima lição, como já dissemos. E essa lição, cremos que foi muito proveitosa, todos os domingos, e este não é diferente, né? Esse tema de hoje é um tema muito bom, ele é um tema bastante importante, como os outros, e já aqui na nossa introdução, o nosso comentarista, ele vem falando sobre as dificuldades da vida. Ele ressalta bastante, ele enfatiza bem as dificuldades que nós enfrentamos nesta nossa vida. O comentarista pastor José Gonçalves chega a ilustrar a vida como uma arena, não é verdade? E o que é arena? O que vem a ser arena? Que hoje muitos conhecem por ringue, né? Aquele lugar reservado para lutas, naquele tempo, no tempo mais remoto, conhecido como arena, e era um lugar próprio para a batalha. E o nosso comentarista, já na introdução, ele nos coloca como em uma arena, como estando em uma arena, lutando contra as dificuldades da vida. Na verdade, a nossa vida é uma vida de muitas dificuldades. Se fôssemos aqui especificar as dificuldades da vida, são muitas. Não são poucas as dificuldades. Todavia, são dificuldades que há possibilidade de serem rompidas quando nós obtemos a ajuda de alguém. Às vezes uma dificuldade para você é grande, mas quando alguém te ajuda, essa dificuldade acaba sendo ultrapassada, né? Mas surge então uma pergunta, né? Como obter ajuda? Qual é a maneira de obtermos ajuda? Exatamente este é o assunto que nós iremos tratar na nossa escola dominical. Como obtermos ajuda? Esse tema é a coluna dorsal do nosso encontro, tá bom? A maneira de nós encontrarmos ajuda está aqui na nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição, o comentarista nos convida a viver a vida com propósito. Observe aí, vivendo a vida com propósito. Nós temos aí 2 pontos, que é tomando uma atitude e também evitando a passividade, né? O primeiro tópico é bastante importante. Ele fala sobre vivermos a vida com propósito, né? O que é viver a vida com propósito? Como uma pessoa vive com propósito? A pessoa que vive com propósito é aquela pessoa que vive centrada em construir alguma coisa. Ou seja, viver com propósito é viver centrado em construir algo. Existem pessoas que não se preocupam em construir alguma coisa. Ele vive a vida meramente por viver. Viver com propósito não é dessa maneira. Viver com propósito é você se preocupar em construir alguma coisa. Quer seja alguma coisa material, alguma coisa que vai ampliar, né, a tua visão das coisas, quem sabe uma formação e outros ramos da vida que você pode construir. O importante é nós ressaltarmos os 2 tópicos aqui desse primeiro ponto, que o nosso comentarista fala sobre ter atitude e não sermos passivos. São 2 características de pessoas que vivem com propósito. Primeiro, a pessoa que vive com propósito é uma pessoa que tem atitude. E a pessoa que vive com propósito é uma pessoa que não se entrega à passividade. Vivendo com atitudes, né, o nosso comentarista diz o seguinte:
Em nosso textuário, o rei Salomão exorta-nos a tomar uma firme e sábia atitude. Ele conclama-nos a lançar o nosso pão sobre as águas. Aí ele fala que a palavra lançar aqui, né, ela vem do hebraico, né, traduzido como shalá, que significa deixar ir embora, lançar, enviar. Então ele fala em vários sinônimos da palavra lançar. E o título da nossa lição é exatamente isso: lançar o teu pão sobre as águas, né? Nesta atitude aí que nós vemos. Vamos fazer exatamente o que a lição diz, né? Lançar o pão sobre as águas. Eu tenho aqui água nesse copo e vou passar essa água para um copo transparente, para que você possa entender exatamente a réplica disso que Salomão diz. Eu tenho aqui agora água nesse copo e também tenho um pedaço de pão. E ele diz: lança o teu pão sobre as águas. É exatamente isso que eu vou fazer. Uma vez que nós lançamos o pão sobre as águas, nós iremos entender que não vai demorar muito para que esse pão se dissolva. Você pode observar que o pão já está aí quase todo dissolvido, né? Mas é mais pouca coisa, esse pão torna-se então um pão todo dissolvido, como você está vendo aí. O pão já está praticamente dissolvido. Olhando para esse contexto, lançar o pão sobre as águas, parece que nós vemos um paradoxo nesse versículo. Porque se você pegar o teu pão e lançar ele num rio, se você pegar o teu pão e lançar ele sobre as águas, este pão nunca mais retornará, ou seja, você nunca mais vê o seu pão. Mas como o rei Salomão fala, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias ele retornará. Depois de muitos dias você o encontrará. Então parece haver um paradoxo. E na verdade há um paradoxo quando você busca entender de maneira literal. Mas quando você olha para esse versículo e interpreta ele da maneira correta, você vai entender que o pão representa favores, e as águas representam pessoas. Em várias referências bíblicas, quando a Bíblia usa uma linguagem profética falando sobre águas, está falando sobre pessoas, Logo, lançar o pão sobre as águas representa você fazer favores às pessoas. Se você lançar o pão na água, se for uma água corrente, você não vai ver mais esse pão. Você viu que no copo aqui já está praticamente dissolvido. Mas se você fizer favores às pessoas, esses favores um dia retornarão a você. Mas para que você faça favores, em primeiro lugar você precisa tomar atitude. É o primeiro subtópico aqui, ok? Tomar atitudes. E em segundo lugar, você precisa evitar a passividade. O que vem a ser isso? Passividade. Observa que ser passivo não é ser pacífico. São palavras parecidas uma com a outra, mas têm significados diferentes. O pacífico é aquele que promove a paz, enquanto o passivo é aquele homem, É aquele homem que ele não se preocupa em ter atitudes. Ser passivo é aquela pessoa que acredita que aquilo que está em um lugar está ali por um motivo e não deve ser alterado. O passivo é aquele que vê alguma coisa errada e aceita ficar errado. Ele pensa que a lei diz que aquilo deve ficar errado. O passivo aqui, ele é o antônimo do ativo. O ativo é aquele que empreende ações, enquanto o passivo é aquele que apenas recebe ações. O passivo é aquele que se entrega a uma inércia e não tem atitudes de influenciar alguma coisa que não está boa com o propósito de melhorar. Logo, o passivo é aquele que vê uma pessoa precisando de ajuda, não se esforça para ajudar, vê alguma coisa que precisa ser melhorada e não precisa e não melhora,
Então nós vemos que é melhor ser ativo do que sermos passivo, né? Para que você viva uma vida com propósito, você precisa ter atitudes. Você não pode se entregar à inércia e viver esta vida passiva com o propósito de só receber ações de outras pessoas. Ok, o nosso segundo ponto da nossa lição, né? O comentarista nos convida a vivermos a vida com dinamismo, né? Aí diz, vivendo com dinamismo, né? O que vem a ser isso, viver com dinamismo, né? Segundo o nosso dicionário, uma pessoa dinâmica é uma pessoa cheia de energia, é uma pessoa cheia de força, né? É uma pessoa que tem movimento, que tem boas ações. Esta palavra dinamismo está aí bastante relacionada com a palavra dínamo, né? E também dinamite, que dá a ideia de explosão, né? A dinamite dá uma ideia de explosão. Logo, a vida dinâmica é uma vida energizada, é uma vida cheia de ações, é uma vida cheia de movimento, né? E esse é o propósito dessa lição, para que você entenda que a sua vida precisa ser uma vida energizada, uma vida de ações, uma vida de força, uma vida de movimento. Mas pastor, o que eu faço para que eu tenha uma vida energizada? Alguém poderia dizer assim, eu devo tomar um energizante? Mas não é. Para você viver uma vida energizada, aqui não se trata somente da energia física, se trata também da energia interior, esta força ativa que está dentro de nós e que nos impulsa, né, a termos ações positivas, a termos ações concretas, que depois vai resultar em boas coisas na nossa vida, né? Esta energia, ela procede de quem? De Deus, né? Nós precisamos de pedir a graça, precisamos de pedir a ajuda de Deus, porque é só através da força dele que nós conseguiremos viver uma vida dinâmica. Caso contrário, eu e você cairemos em uma inércia e viveremos uma vida sem propósito, sem dinamismo, né? O comentarista da nossa lição fala aqui sobre duas coisas importantes para pessoas que querem viver com dinamismo. Primeiro, ele fala para nós evitarmos viver do passado, ok? Ele até aqui cita a metáfora da árvore caída, né? Você pode ver na sua lição depois, né? Que ele cita esta metáfora aí da árvore caída. Uma árvore caída é uma árvore inerte, é uma árvore sem proveito, né? E ele usa essa metáfora para ilustrar a vida de determinadas pessoas que estão vivendo uma inércia constante, dominadas por uma frustração do passado. Essa árvore caída é uma tipologia de pessoas que vivem a frustração do passado, sem qualquer expectativa do futuro, né? Desta maneira, você não pode viver. Dessa maneira não é uma vida dinâmica. Você está vivendo simplesmente de frustrações do passado. E o segundo ponto aí, desse que nós estamos analisando, fala sobre nós aproveitarmos a oportunidade de hoje e vivermos o nosso presente. E aqui o comentarista cita a metáfora da nuvem e do vento, né? Ele diz que o vento passa, a nuvem passa, e essa ilustração nós conseguimos ver que de igual modo a nossa vida também passa, né? Você que está me assistindo agora, se você não cuidar, a sua vida vai passar a semana, vai passar o mês, vai passar os anos, e você vai continuar da mesma maneira, lembrando de frustrações do passado, e muitas oportunidades momentâneas, oportunidades no presente você vai perdendo, e a tua vida passou, como diz o comentarista aqui, passou o vento, passou a nuvem, e você não valorizou as oportunidades que Deus te deu para construir alguma coisa para você, para sua família e, em primeiro lugar, para o reino de Deus, né? Quando a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, não engloba só a parte social, a parte financeira,
aqui está envolvido também o reino de Deus, né? Quando você investe no reino de Deus, o próprio Deus se responsabiliza de retribuir você. Vamos então para o nosso terceiro ponto, né? O nosso terceiro ponto, ele é bastante prometedor, né? É um ponto bastante importante. Poderíamos dizer assim que é uma das partes mais importantes da nossa lição. Por quê? Ele fala sobre vivermos a vida com fé e com esperança, né? Você viver uma vida de fé e uma vida de esperança é mais ou menos assim como que se você tivesse uma alta soma de dinheiro, né? Você conseguisse um banco que pegasse esse dinheiro a um juro alto, aí você colocasse esse dinheiro na conta no banco, uma poupança programada, para no futuro você retirar dali então uma alta soma de dinheiro. Essa primeira porção depositada vai render muito e você vai viver na expectativa que o teu futuro é certo. Essa mesma experiência vive a pessoa que vive de fé e de esperança. A pessoa que vive motivada pela fé, motivada pela esperança, é uma pessoa que vive o presente, aproveitando oportunidades e dentro das oportunidades visualizando as expectativas do seu futuro. Esse é o tipo de vida que Deus quer para você. E o nosso comentarista aqui, ele lança-nos a ideia de que para nós vivermos o presente com boas expectativas no futuro, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, precisamos de plantar a semente. Você vê que é um subtópico aí desse ponto que nós estamos vendo. É o terceiro ponto, né? Plantar a semente. A lei da semeadura, ela é muito clara. É uma lei bastante certa. Se você planta, você colhe. Você deve plantar sementes. Se você não plantar sementes, dificilmente você vai ter colheita. Lançar o pão sobre as águas é o mesmo que você plantar sementes, né? E para que nós plantamos semente, o plantio, ele não é tão difícil, querido. O mais difícil é o que antecede o plantio e o que sucede o plantio. Hoje, quando vai realizar o plantio, se usa maquinário sofisticado e outras coisas para o preparo do terreno. Mas nós sabemos que alguns anos atrás, para que o terreno fosse preparado, para que houvesse o plantio, era preciso uma dura mão de obra do agricultor. E nós vemos aqui que isso daqui é uma ilustração da nossa vida agora. Não é fácil para você plantar. Eu sei que a sua vida é uma vida difícil, é uma vida que você precisa encarar com muita fé, com muita coragem, com muita esperança, com muito dinamismo, mas nós não temos promessa de vidas boas nessa terra. Jesus disse que aqui nós teríamos aflições a dificuldades. Então você precisa se esforçar, romper as dificuldades da vida, para que você consiga o quê? Semear a tua semente, para que no futuro ela possa germinar. Ok? Agora, o que antecede ao plantio é o preparo do terreno. E o que sucede ao plantio é a questão da germinação. É a outra metáfora que o nosso comentarista fala aqui, né? Ele diz que nós não sabemos se a semente vai germinar ou se não vai germinar. Ele até fala aqui a questão dos terrenos, né? Ele fala a questão dos terrenos. Nós não sabemos se uma determinada semente que caiu em um determinado terreno vai germinar ou não vai germinar. Querido, aí surge a importância de você lançar muitas sementes. Aí surge a importância de você lançar muitos pães sobre as águas, porque você não sabe qual vai retornar. Já aconteceu comigo de fazer favores a algumas pessoas e esses favores não me resultarem de maneira positiva. Já aconteceu comigo de ajudar determinadas pessoas e estas ajudas que a gente presta às pessoas, e nós não somos
bem reconhecidos, como já aconteceu comigo, como pode acontecer com você, de ajudar alguma pessoa e ela não retribuir, isso daí foi um terreno que não foi fértil para a semente. Você semeou a semente, você lançou o pão, mas não teve resultado. Mas por isso você vai deixar de lançar sua semente? Não, muito pelo contrário. Por isso você vai deixar de fazer favores? Não, não faça isso. Existem pessoas que incorrem nesse erro pelo fato de haver feito um favor, pelo fato de haver ajudado alguém, né? E essa ajuda ter sido mal compreendida, então ele disse: não faço mais favor para ninguém, não ajudo mais ninguém, não faço mais na obra de Deus porque eu fui mal compreendido. Aí o que acontece? São elas mesmas que pensam dessa maneira que vão ter prejuízo. Então, querido, não entra por esse caminho, ok? Não pense dessa maneira. Faça da seguinte maneira: se esforce, continue lançando o seu pão sobre as águas, continue plantando a sua semente, porque depois que você plantar, você vai usar a fé e a esperança, ela vai germinar e vai produzir muitos frutos. E o favorecido vai ser você, ok? Para nós terminarmos a nossa lição, o nosso último tópico, fala sobre vivermos com responsabilidade, Aí fala aí, vivendo com responsabilidade. E temos aí 2 subtópicos, que é fazendo escolhas responsáveis e assumindo as consequências. Isso aqui é bastante interessante, Para você viver com responsabilidade, você precisa ser uma pessoa que seja responsável pelas suas ações. A pessoa que vive com responsabilidade são aquelas pessoas que respondem pelo seu comportamento. Existem pessoas, infelizmente, que elas não respondem pelos seus comportamentos. As suas ações são ações impensadas. As suas ações são ações que não têm uma fiscalização, vamos dizer assim, Você não deve viver dessa maneira, você que me assiste, não deve viver dessa maneira e também deve ajudar aqueles que não têm o conhecimento que você tem, para que não viva dessa maneira. Viver com responsabilidade é viver uma vida comprometida, uma vida de compromisso. Viver com responsabilidade é a pessoa ser responsável pelas suas ações. Nós, muitas vezes, temos vontade de fazer alguma coisa, quem sabe, que não seja imprópria. Aí você precisa ser responsável pelas suas ações. Todo homem, toda mulher tem uma semente de perversidade no seu ser. Isso já veio herdando com o decorrer do tempo pelo próprio pecado. E essa semente de perversidade que há no homem precisa ser sufocada. Ele precisa ser responsável pelas suas ações, filtrar os seus desejos, filtrar as suas vontades e fiscalizar o seu comportamento. Por quê? Porque isso é viver com responsabilidade. Para nós vivermos com responsabilidade, precisamos observar esses 2 subtópicos aí, fazendo escolhas responsáveis, ok? Você precisa fazer as suas escolhas, Você que me ouve, você que me assiste, você precisa escolher por si mesmo. Você precisa exercitar este domínio que Deus te deu, o livre-arbítrio. Você não pode deixar que outros decidam por você. As suas escolhas têm que ser escolhas responsáveis, de maneira que você atenda a sua vida social, a sua vida profissional e, sobretudo, agrade a Deus. E o finalzinho da nossa lição aí fala sobre assumindo as consequências. Existem pessoas que são irresponsáveis no que diz respeito à vida, levam a vida de qualquer maneira, não planta, não tem atitude, aí depois se dão mal na vida e atribui a culpa a outras pessoas. Não faça dessa maneira. Viva a sua vida de maneira que
a sua vida condiza com as suas atitudes. E se você se der mal na vida, entenda, compreenda que você mesmo é responsável pelas suas atitudes, ok? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Eu fico observando determinadas pessoas que elas atribuem, né, a culpa de seu fracasso a outros. Não haja dessa maneira. Não atribua a outros. Assuma as consequências, né? E assumindo as consequências, você vai adquirir experiências, e essas experiências te darão norte à sua vida, e você vai levar uma vida com mais responsabilidade, uma vida melhor. Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa lição, né? Muito obrigado você, professor, você, aluno, que nos ajudou, né, a divulgar os nossos vídeos que nós postamos aí da Escola Dominical Virtual. Muito obrigado pela sua ajuda, e até a próxima oportunidade. Que Deus vos abençoe grandemente.